Fala galera, tudo bem? Aqui é o Kimura falando. Já faz um tempinho que a gente não grava um vídeo aí. Então hoje nós vamos falar de um assunto que é um assunto assim muito espinhoso e ele é campeão de dúvidas por parte dos clientes, né? Das pessoas que procuram ter uma preocupação maior assim com a qualidade da água. Esse fator, né, do pH ele é muito importante no equilíbrio da água. Então nós vamos falar sobre isso hoje. E eu conto com a sua paciência, porque como é um assunto assim muito entrelaçado, pode ser que o vídeo fique um pouquinho mais longo do que o usual, beleza? Então vamos nessa. Galera, falar do pH sem falar do equilíbrio das coisas é muito difícil, né? Então, o que a gente pode observar assim? Se a gente observar na nossa vida, tudo tende a um equilíbrio, né? Então, se a gente observar o próprio ecossistema, né, o nosso meio ambiente, o nosso corpo, né, ele tende a ficar sempre equilibrado para a gente poder ter saúde. Então, por exemplo, quando faz um calor muito forte, as águas elas vaporizam, né, a água do mar, a água do rio, da piscina no caso também. Então, o que ela faz? Ela entra no estado gasoso, ela sobe e depois há aquele acúmulo lá no céu e ela precipita através de chuvas, né? Por quê? Porque é a forma que o próprio meio ambiente ele encontra de fazer esse equilíbrio. E o que isso tem a ver com o pH? O pH ele é uma escala, né, que vai de 0 a 14. Tá, mas a pergunta que fica, mas e daí? Bom, o pH entre 0 e 6,9 a gente considera como um pH ácido. E o pH de 7 é um pH neutro. E o pH de 7 a 14 já é considerado um pH alcalino. A questão é assim, a gente entender como é que funciona as ligações entre as moléculas da água. A molécula da água, todo mundo sabe, é H2O. Então, o que acontece? Uma molécula ela vai se ligando a outra, que vai se ligando a outra, vai se ligando a outra, e aí forma a substância água. E o nome dessa sigla, pH, significa potencial hidrogeniônico, ou seja, uma molécula de água ela se liga na outra através do hidrogênio. Ou seja, é como se o hidrogênio de uma molécula ele fosse emprestado para o outro oxigênio, que também é um H2O, né? Então ela vai fazendo essas interligações e vai formando a substância. Então o que acontece? Quando você tem um potencial hidrogeniônico muito baixo, assim, eu não sou professor de química, não sou técnico em química, não sou muito menos engenheiro, tá? Mas assim, eu era até um bom aluno em química na época do colégio. Então, assim, o que eu entendi dessas ligações é que o hidrogênio, se você tiver pouco potencial hidrogeniônico na água, por que ela fica ácida? Ela fica ácida porque a água ela entra em equilíbrio na faixa de 7, 7,2, 7,4, 7,6. E você pode observar isso pelo estojinho de teste de piscina. Aquele estojinho de teste que a gente tem até um vídeo no canal onde eu mostro como que a gente faz a medição, a ferição do pH e do cloro. Depois você dá uma olhadinha lá. Então quando você tem uma água que ela não está no seu equilíbrio, digamos, natural, né, o que ela vai fazer? Ela vai tentar entrar em equilíbrio de alguma forma. Então o que ela faz? Ela ataca o que tiver assim disponível para ela poder tentar se equilibrar. Por isso que ela fica uma água ácida. E uma água básica, que seria uma água alcalina, que seria com pH mais alto, o que significa? Significa que o pH mais alto, você está com mais disponibilidade ali de hidrogênio, né? Digamos assim, os hidrogênios eles fazem ligações mais fortes com os átomos de oxigênio. Seria mais ou menos isso, tá, pessoal? Então, o que acontece? Como você tem pontes mais fortes, a água ela já entra no equilíbrio, aí ela não fica corrosiva, ela não ataca nada, né? Então, isso é muito importante. Por quê?
O que acontece? Um pH muito baixo, ele ataca, por exemplo, os equipamentos, ele estraga os equipamentos da piscina. Ele ataca principalmente tudo que for de metal que tiver ali por exemplo, na bomba, né? Na bomba tem o eixo, tem o selo mecânico, tem alguns rotores, eles são feitos com metal, né? O eixo do rotor é feito de metal, então assim, a água, o que ela vai fazer? Ela vai ficar corrosiva e ela vai começar a atacar isso. Então, com o tempo, ela vai estragar essas peças e aí acaba dando mais manutenção para fazer. Se o filtro tiver alguma peça interna que tem algum componente de metal, embora hoje em dia praticamente tudo é plástico e borracha, né? Mas se tiver algum componente metálico ali, você pode observar que vai atacar. Ele cria corrosão, ele corrói até o aço inox, dependendo do estado do pH. Então, por exemplo, piscinas que têm escada de inox, você pode ver que a piscina que tem o pH muito baixo, geralmente os degraus eles são muito atacados. Se for o degrau de inox, ele causa umas ferrugenzinhas, assim, uns pontos escuros, tanto no inox quanto naquele bastãozinho, né, nos parafusos também, no arco da escada, né? Então, assim, é muito importante a gente manter o pH sempre na faixa correta, tá? E por que ele é campeão de dúvidas? Porque assim, trabalhando em balcão de loja, quando a gente vai falar sobre, ou vai perguntar sobre o pH da água da piscina, porque às vezes o cliente ele não está conseguindo acertar a piscina não quer decantar, ela não quer clarificar direito, né, ela fica uma água teimosa. Então o que a gente faz? A gente vai a gente vai perguntando para poder saber, poder entender como é que esse tratamento está sendo feito. E então, assim, a gente descobre que o cliente, muitas vezes ele não acredita naquilo que você está explicando. Muitas vezes alguns clientes, eles acham que você está ali querendo empurrar um produto a mais para ele, que isso não tem nada a ver, não, mas tem sim, tá? Então, se você pegar qualquer manual de equipamentos, de determinados produtos, você vai ver que eles fazem sempre uma ressalva. Se estragar por corrosão e for constatado que a causa foi um pH baixo, você perde a garantia daquele produto, daquele aparelho. Um aparelho que é muito importante ter cuidado, por exemplo, é quem tem aquecedor na piscina, um trocador de calor, por exemplo, que são produtos caros, né? São aparelhos que são mais de 10 mil reais, enfim. O pH tem que estar em dia, porque senão, com o tempo, a água vai começar a atacar a serpentina, vai começar a atacar vários componentes ali internos do trocador. Tá? Então o pH, sim, ele é extremamente importante. Uma coisa também muito importante a saber é que o pH ele pode alterar por vários motivos. Tá? Por exemplo, uma coisa que faz com que o pH fique baixo na piscina são as chuvas. Geralmente as chuvas elas são chuvas com pH baixo, com pH ácido. Então quando você está com a sua piscina equilibrada hoje, ela está com o pH certinho. Aí de repente a chuva cai, aí chove ali, passa um bom período chovendo, quando você vai no outro dia você mede o pH, você pode perceber que o pH da água vai estar baixo. Geralmente a água fica bem clarinha, né, ela decanta, mas o pH você pode medir lá, você vai ver que normalmente ele fica baixo. Outras coisas que influenciam também o pH. Por exemplo, quase todos os produtos que a gente joga na piscina, eles viram um ácido quando entram em contato com a água. Então, se eles viram ácido, eles vão provocar essa queda no pH da água. Então, quando a gente joga determinados produtos, quer dizer, quase a maioria dos produtos que a gente bota na água, como eles viram ácido, então é muito importante que você, pelo menos uma vez na semana, você faça a correção do pH se for necessário. Quer ver? Agora, produtos que fazem o pH subir são os produtos carbonato de sódio, que a gente chama de barrilha leve, o bicarbonato de sódio, que a gente chama de alcalinizante. Isso vem tudo escrito nos pacotes, né? Quando você for à loja, você vai ver isso. E o cálcio também. O cálcio também eleva o pH. Então, assim, mas aí, assim, você pode ter até bastante cálcio na água,
Mas aí você não vai poder ter uma alcalinidade muito alta, porque senão a água vai ficar, ela vai embaçar, ela vai ficar turva, vai fugir do equilíbrio, porque aí você vai ficar com uma alcalinidade muito alta, né, e com a água densa. Mas isso vai ser um assunto para outro vídeo, porque aí eu teria que falar da trinca pH, alcalinidade, dureza cáustica, que seria o equilíbrio físico-químico perfeito, né, digamos assim, com relação à piscina. Então, mas isso a gente vai falar em outro vídeo. Mas se você pegar um pouco o cálcio e botar na água, ele também aumenta o pH da água. Ele também vai deixar o pH legal. Então, por exemplo, se você usa aquele cloro, que é o HTH, por exemplo, aquele HTH tradicional da tampa azul, ele, como ele é encapsulado, o cloro é encapsulado no cálcio, quando você joga ele na piscina, o cálcio vai ficar na água. Então, assim, você vai clorar a piscina, o cloro vai matar as bactérias e o cálcio não vai mexer tanto no pH. Por quê? Porque o cloro ele abaixa o pH da água. O cloro ele é ácido, né? Então ele vai abaixar o pH da água, mas você tem o cálcio em contrapartida que vai ajudar a não deixar esse pH abaixar tanto. E muitas vezes ele não abaixa, ele com o tempo ele vai ficando mais cálcio na água, mais cálcio. Chega um ponto que ele estabiliza e fica legal. Então, galera, assim, no frigir dos ovos, o mais importante é você decorar que o pH da piscina, assim, ele é extremamente importante para o equilíbrio da água, tá? Decore isso. E que a faixa correta dele é 7,4, 7,6. No estojinho de teste lá de piscina, é que eu não estou com ele aqui, mas na hora que você fizer a aferição ali, você vai ver. O seu desafio é deixar ele ali naquela faixa correta. Então, se ele estiver muito baixo, você vai colocar a barrilha leve para poder subir, ou se ele estiver também com a alcalinidade muito baixa, você bota o alcalinizante, que ele também vai subir o pH da água e a alcalinidade juntos, né? Então, são os dois produtos que nós usamos para deixar esse pH aí na faixa correta. Então, grave isso, não esqueça, tá? É extremamente importante, até porque, por exemplo, com pH muito baixo, você vai tomar banho na piscina, o seu cabelo, cara, ele fica ressecado, fica igual uma palha, né? Por quê? Porque aquele pH ali, ele atacou o seu cabelo, ele ressecou, ele causou um ressecamento muito maior do que o normal, né? Ele tira o óleo, né? Normalmente o banho de piscina já tira mesmo, né? Mas não é para deixar o cabelo duro assim igual uma palha, né? Os olhos vão arder com pouco tempo de banho, os olhos vão começar a arder mais rápido, pode, em alguns casos, em determinados casos, causa até coceira na pele, né? E a gente tem que lembrar, né, que o pH de 7 é o pH da lágrima, né? Então, o pH saudável para o corpo, isso você pode pesquisar na internet aí com a maior tranquilidade, que você vai ver que o pH, para a gente poder consumir de água, ele é sempre um pH sempre alcalino. Ele é sempre um pH mais alto. Por quê? Porque ele é bom para o nosso organismo. O Dr. Lai Ribeiro, por exemplo, em vários vídeos aí na internet, ele explica que se o pH do sangue ele ficar ácido, ele ficar abaixo de 7, é quando aumenta a chance de você ter câncer, né? Então, assim, muito interessante isso. Então, nada mais natural do que você tomar banho numa água com pH bom, né? Acaba sendo o melhor para a saúde. Tranquilo? Então é isso, galera. O que eu tenho para falar do pH seria isso, né? Não tenho mais outras coisas a falar. Porém, se você tiver com dúvida, você pode deixar aí no comentário. Quem sabe a gente não faz até um vídeo em cima da sua dúvida, né? Em cima do seu comentário. Se você tiver gostado do vídeo aí, eu peço seu like aí, que isso ajuda o canal. Se você não é inscrito, se inscreva. Se inscreva que a gente vai estar, a partir de agora, botando bastante conteúdo aí. Pelo menos uma vez por semana aí. Eu quero ver se eu gravo um vídeo para vocês, para a gente estar fazendo essa manutenção aí do conhecimento. E você sabe, né, aqui no canal, a minha preocupação é ajudar, é fazer você aprender a fazer a manutenção da sua piscina. Tranquilo? Então, até breve, a gente se vê logo mais.